Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje faremos a segunda parte sobre instalando o servidor web no Debian 8. Então, para quem não acompanhou a primeira aula, eu peço então que acessem www.youtube.com/projetoroot e assistam o vídeo sobre instalando o servidor web no Debian 8, parte 1. É muito importante para a continuidade do vídeo que assista a primeira parte. Então, antes de mais nada, esse vídeo é um oferecimento de PHP com Rapadura. É um site que faz treinamentos, né? Tem um fórum e grupo no Facebook para fazer então networking sobre a linguagem PHP. Quem desenvolve provavelmente conheça essa linguagem. Quem não conhece, por favor, então acessem ali o site phpcomrapadura.org. É um site que traz aí cursos, né, que traz dicas para o pessoal que está começando na área de programação. Então eu peço para o pessoal acessar o fórum do PHP com Rapadura, tá? Para o pessoal então que tiver dificuldade e está querendo começar a desenvolver seu primeiro sistema, o primeiro site. Então o pessoal lá pode dar todo o apoio para vocês lá. Então este vídeo então conta com a parceria de phpcomrapadura.org. O nosso primeiro e-mail foi de Jonas Moura, 25 anos, primeiro semestre de redes, Senac RS, assistente de TI, Pelotas, Rio Grande do Sul. Boa noite, Projeto Root. Gostaria que explicasse melhor a parte de edição do smb.conf e a execução de script via logon, mas logon por usuário, não por grupo, pois já vi muitos assuntos na internet sobre. Porém, vejo o pessoal colocando o logon script. Aí ele comenta que agora não se lembra se é primeiro logon ou script, mas enfim, o igual a %u.bat, e colocam na pasta script do compartilhamento netlogon. Porém, o mesmo não executa quando o usuário loga. Precisa realmente administrar pelo rsat e add lá nas configurações do usuário o %u.bat também, ou consigo fazer tudo pelo Debian? Agradeço desde já. Boa noite, Jonas Moura, técnico em eletrônica IFSUL 2012/2. Em resposta ao e-mail do Jonas, então foi respondido agradecendo pelo feedback. Aí colocamos assim, ó, que recebemos muitas dúvidas sobre o Samba 4. Recentemente comentamos no YouTube com um assinante sobre alguns problemas relacionados ao logon. Inclusive comentamos sobre o arquivo de configuração do Samba 4, que no caso os 4 vídeos foram mais destinados ao processo de instalação do mesmo. Não focamos muito no arquivo smb.conf, porque o assunto já estava se estendendo muito. Além do mais, 4 vídeos, né, foram feitos para sanar as dúvidas de instalação do Samba 4. Como não tínhamos noção na época que haveria interesse no assunto, né, então resolvemos não produzir mais sobre esse assunto. Mas hoje, visto a procura e as dúvidas sobre o Samba 4, estamos realmente motivados a fazer pelo menos mais um vídeo sobre. E desta vez focando mais no arquivo de conf do que no processo de instalação. Então foi colocado no próprio e-mail para o Jonas o arquivo com os parâmetros para o netlogon. Então o caminho, né, correto, nós colocamos ali o path, né, o caminho da onde fica a localização dos scripts, e colocamos então para ele no e-mail as ACLs, né, para configuração do domínio. Uma das questões ali na própria configuração tem que colocar logon scripts igual a %u. Tá? Em alguns materiais na internet esse % ele está como G. Tá? Então o %u é de users e %g é de grupo. Tá? Então pode ser utilizado tanto por usuário ou por grupo, os bats, né? Os scripts de logon. Nós aconselhamos sempre a utilização da ferramenta rsat, né, que é administrada lá pelo Windows, conforme foi mostrado lá no vídeo de instalação do Samba, pela facilidade, né, pelo próprio arquitetura de configuração
torna-se um pouco mais simplificada. Não que não se possa fazer via Linux ali, né? Mas no próprio vídeo foi demonstrado lá que o propósito de utilizar o RSAT era para evitar de utilizar os parâmetros de configuração de permissionamento baseados na Microsoft, né? Que é o SDDL. Tá? Algumas dúvidas que o pessoal fica justamente por questões do como fazer via shell, né? Essa permissionamento. Então, como o MyController, né, o controlador de domínio, foi desenvolvida pela Microsoft, o que a Microsoft fez? Ela utilizou uma arquitetura proprietária para poder fazer o permissionamento de pastas e arquivos. E esse tipo de permissionamento ele é feito no padrão SDDL, que é um padrão próprio da Microsoft. Então o que acontece? Quando a gente utiliza um sistema Windows ali, que a gente vai utilizar lá para compartilhar pasta, que a gente clica com o botão direito, compartilhar ou compartilhamento avançado, é tudo gráfico. Na verdade, por baixo, ele está executando uma série de comandos com parâmetros para fazer então a configuração daquela pasta, daquele arquivo. Utilizando as ferramentas de RSAT, tu vai utilizar um sistema Microsoft para poder fazer o mesmo processo, que por linha de comando torna-se inviável de fazer. Tá? Uma vez que cada parâmetro, as strings são gigantescas e um pequeno erro pode comprometer a estrutura do servidor. Então é altamente aconselhável utilizar então a ferramenta RSAT para fazer toda a questão de permissionamento, tá? Então o Jonas ainda sugeriu fazermos o vídeo tão logo mostrando como fazer a configuração, tá? Eu vou produzir esse vídeo o mais rápido possível, até mesmo porque não é só o caso do Jonas que tem perguntado bastante sobre o Samba 4. Na verdade, nós não imaginávamos que o Samba 4 seria um vídeo que daria tantos comentários. Que bom que deu. Isso mostra que a gente está no caminho certo, produzindo o material que vocês realmente estão precisando, né? Então, fica o agradecimento ao Jonas e aos demais interessados pelo projeto Root e principalmente pelo conteúdo ali do Samba, que está sendo proveitoso, né, para vocês, né? Então, fica o agradecimento aí ao Jonas e ao pessoal que tem comentado bastante lá no canal, lá diretamente nos vídeos, tá? Essa leitura de e-mail, ela vai ser apenas do Jonas, para não ficar muito extenso, tá? Agradecemos demais o contato de todos que nos mandaram e-mail, críticas e sugestões. Isso é muito importante para o projeto Root. Digo que eu estou muito satisfeito em ver que o próprio pessoal ali fica interagindo. Isso aí é muito interessante para nós, tá, gente? Vamos então para a segunda parte de instalação do servidor web, tá? Vejo vocês então no próximo sábado. Até! O vídeo de hoje ele vai ser mais avançado, né? Então hoje a gente vai dar uma avançada um pouco mais na questão do LAMP. Nós paramos então naquela parte de criar 2 sites no mesmo servidor, né? Esta maneira que nós fizemos no vídeo passado é uma maneira bem simples de se criar mais de um site ou um sistema no mesmo servidor. Então hoje a gente vai tratar um pouco mais da segurança desse servidor, não muito aprofundado, mas uma segurança básica no servidor, tá? Então, em algumas situações é interessante que certas partes de um site ou certos sites não sejam acessíveis por qualquer pessoa. Então, é interessante que a gente faça algum processo de autenticação de usuário. Então hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como fazer esse processo de autenticação. Nós vamos criar os usuários em arquivo de texto. Primeira coisa que se precisa ter é o servidor já previamente instalado, como no vídeo instalando o servidor web parte 1. Eu já deixei a máquina inicializada aqui, logada, e vou começar então a fazer o processo de configuração para que seja solicitado a autenticação do usuário. Então, para recordar aqui, eu vou abrir uma página nova e vou abrir o endereço IP do servidor. Então, no meu caso aqui é o 92.168.200.114. Então, no de vocês pode ser outro endereçamento IP. Então, ó,
tá aqui, clique aqui para entrar no home do João e clique aqui para entrar no home do HTML. Então se eu clicar, ó, ele entra no home do João e entra no home do HTML, né? Então entra na página do HTML. Então a nossa tarefa agora é proteger a pasta para que ela solicite um usuário uma senha para autenticar. Então nós vamos fazer em duas etapas. Nós vamos fazer que todos possam ver essa página inicial aqui, mas ao clicar no João ele vai, não vai exibir, tá? E quando clicar em HTML ele também não vai exibir, tá? Então qual é o processo, como é que se faz esse tipo de situação? Vamos editar o arquivo etc Apache 2, ó, pasta Apache 2, sites available, a página padrão, ó, 000defull.conf. Vamos editar este arquivo aqui. Então, antes de terminar o virtual host, eu vou inserir algumas configurações para que seja possível fazer a autenticação. Então vamos lá. Eu vou abrir o directory e vou determinar o caminho /var /www. Vou fechar o directory. Agora que eu estou com o directory aberto e fechado, aqui entre ele eu vou colocar algumas opções. Então, options, follow, symlinks. Então notem que aqui tem que ser desta maneira. Opa, só que aqui ficou completamente errado, né? Aqui, ó, é options, tá? Allow, override, alt, config, order, allow, dn e allow from all. Então estas opções aqui vão fazer com que seja então o processo de autenticação, tá? Mas não basta fazer só isso daqui, tá? Este é só a primeira etapa. Depois de fazer este processo, eu tenho que alterar alguns arquivos também, tá? Essa é só a primeira etapa. Então, após concluir aqui a edição, eu vou então sair e salvar. Vou na raiz do meu www. Se eu der um ls-lh aqui, ó, opa, ls-lh, notem que eu tenho os arquivos HTML, que é uma pasta, o arquivo index.html, o arquivo index.html.save e a pasta João, tá? Então agora eu vou criar um arquivo aqui com o comando toad, tá? Então vou dar toad.htaccess, tá? O nome do arquivo tem que ser este daqui. Quando eu apertar Enter, ele vai criar esse arquivo. Se eu digitar ls-lh novamente, notem que agora eu tenho então o arquivo criado, tá? Porém, tem um probleminha nessa criação desse arquivo. Ele está criado, mas ele está em branco, tá? Ó, então eu editei ele está em branco. Então aqui eu vou fazer algumas configurações, tá? Vou botar algumas linhas aqui para fazer a configuração de autenticação. Então, alt, name, e aqui eu vou botar a seguinte frase: insira seu usuário e senha. Essa vai ser uma mensagem que vai aparecer para o usuário quando ele tentar acessar o site. Poderia ser qualquer outra, tá? Alt, type. Aqui eu vou utilizar basic, tipo de autenticação. Require valid users. User. Alt user file. Então aqui vai ser o caminho onde vai ficar armazenado os meus usuários e senhas. Então o conselho que eu dou é utilizar a pasta etc apache 2 barra e o nome do arquivo. Nesse caso aqui eu vou colocar o arquivo chamado htpasswd. htpasswd vai conter o usuário e senha que pode acessar esse site. Feito esta modificação,
Ctrl X para salvar. Só que agora nós temos que ter aquele arquivo htpasswd, tá? Então, se eu entrar nessa pasta etc apache 2 e enter aqui, dá um ls-lh, eu não tenho a pasta, o arquivo, eu não tenho o arquivo htpasswd. Então, como criar este arquivo? Então, da mesma maneira, touch htpasswd. Se eu der um ls-lh, agora eu possuo este arquivo aí dentro, tá? Mas ele tá como o dono dele é o usuário root e o grupo é o usuário root. Percebam que está ali, ó, htpasswd, usuário root, o dono root e o grupo root. Só que para funcionar ele tem que estar com o usuário do Apache. O usuário do Apache normalmente ele é ou Apache ou www.data, tá? Então para mudar então o dono, nós vamos utilizar o comando chowner, tá? chowner www-data www-data o nome do arquivo htpasswd. Então para quem não está recordando desse comando aqui, ó, change owner, tá? Ou seja, troca o dono, tá? Para o dono, né? O dono dele vai ser www-data www-data. Ou seja, aqui seria o usuário e aqui o grupo, tá? Então eu estou trocando o usuário e o grupo do htpasswd. Ao apertar Enter, vamos dar um ls-lh novamente. Notem que agora já foi alterado então o usuário, né, o dono e o grupo do arquivo. Após feito isso, se eu editar esse arquivo, ele vai estar vazio, ó, não tem nada dentro dele. Então eu tenho que criar agora os meus usuários com senhas aqui. Para que eu possa criar um usuário usando criptografia, né, eu vou utilizar um comando que é o htpasswd. htpasswd no arquivo /etc apache 2 htpasswd. Qual vai ser o nome do meu usuário? Vou botar o usuário admin, tá? Então eu vou preencher aqui, ó, htpasswd é o comando e etc apache 2 htpasswd aqui é o arquivo, tá? Então eu poderia colocar outro nome aqui. Eu vou botar esse aqui só para justificar uma coisa agora aqui, ó, que é para vocês identificarem que o comando htpasswd vai criar um usuário chamado admin dentro do arquivo htpasswd que está dentro de Apache, dentro de etc. Então, ao apertar Enter, ele vai solicitar new password. Então eu vou colocar aqui um password para esse usuário. Vou repetir o password. Ao apertar Enter, ele então adicionou password para o usuário admin. Se eu editar agora este arquivo aqui, nano htpasswd, notem que agora eu possuo o usuário, 2 pontos e a senha criptografada. Por isso é importante utilizar o programa htpasswd para criar então os usuários. Aí eu poderia colocar o usuário em texto plano, porém não fica seguro, né? Não fica então viável de utilizar, tá? Então, desta maneira aqui eu estou criptografando, tá? Utilizando um protocolo de criptografia do próprio htpasswd para criar uma senha para o usuário admin. Feito isso, tá? É só dar um Ctrl X e não salva, não alterem as strings, porque, né, com certeza vai corromper ali a criptografia e não vai funcionar aquela senha cadastrada. Caso perdeu a senha, o que tem que fazer? Novamente digite aqui htpasswd e o nome do arquivo seguido do usuário. Se quiser criar outro usuário, eu vou botar agora aqui, ó, administrador. Olha o que vai acontecer. Vai pedir a senha. Ele disse que adicionou password para o usuário administrador. E se eu editar o htpasswd, eu vou ter o usuário admin e o usuário administrador. Tá? Então notem uma coisa, eu utilizei o usuário admin
usuário administrador. Os dois estão com a mesma senha, mas a criptografia está diferente. Então por quê? Porque esta senha que é criada, aqui que ela é gerada, ela utiliza o usuário como o processo para criar. Então ela pega o usuário mais a senha, criptografa e gera o código aqui, ó. Então o usuário aqui em cima é admin, aqui embaixo é administrador. A senha aqui eu não vou falar agora, tá? Mas é a mesma que eu cadastrei para o administrador. Então notem que existem algumas semelhanças, ó. Cifrão APR1 e cifrão novamente, mas o restante é totalmente diferente, ó. Então notem que existe um protocolo de criptografia envolvido com esse comando. Então por isso que é importante a utilização do mesmo, tá? Então Ctrl X sair. E agora, para finalizar, eu preciso então fazer com que o meu serviço do Apache seja reiniciado para que as alterações então sejam executadas. Então /etc/initd Apache 2 restart. Pronto, agora que o serviço do Apache já reiniciou, vamos fazer aquele mesmo teste. Vamos abrir aqui o navegador, vamos apertar Enter. Ó, talvez ele não tenha solicitado usuário nem senha, porque ele não foi... Ó, agora eu apertei Ctrl F5, ele já me solicitou a autenticação. Então, um nome de usuário e senha estão sendo solicitados por HTTP 192.168.200.114. O site diz: insira seu usuário e senha. Então aqui, ó, nós vamos colocar, eu vou tentar aqui, ó, 123 com a senha 123. Ó, ele não deixa eu passar. Admin 123, não deixou. Então o usuário aqui é admin e a senha também é admin, tá? Então é muito comum do pessoal utilizar admin. Por segurança não acho viável se utilizar, mas eu só quero demonstrar para vocês, ó. Então admin. Ele pergunta se eu quero memorizar a senha, não vou memorizar. Ó, então agora eu tenho acesso ao servidor, ó. Vou fechar aqui novamente e vou abrir. Notem que ele já não pede mais autenticação, tá? Vou novamente executar, ó. Não pede mais autenticação. Para ele pedir autenticação novamente, eu tenho que fechar o meu Firefox e abrir ele novamente. Quando eu abro ele novamente, então ele me solicita novamente o usuário. Ó, e se eu cancelar, ó, apertei ESC, ó, ele dá essa mensagem aqui dizendo bad password, né, não autorizado, né? Então, se eu voltar aqui, ó, se eu digitar novamente o endereço e digitar qualquer usuário aqui, ele não vai deixar eu autenticar. Eu vou tentar com o administrador agora, ó, e com a senha admin, ó. Pronto, ele tá então deixando eu acessar o conteúdo então do meu site. Então é interessante às vezes utilizar essa opção para restringir algum repositório ou alguma página interna, como de monitoramento, alguma coisa assim que seja mais sensível a qualquer tipo de usuário. Desta maneira a gente pode cadastrar quantos usuários quisermos, tá? Então sempre desta maneira aqui, htpasswd /etc /apache2 /htpasswd. Eu poderia utilizar outro arquivo aqui, tá? Eu poderia colocar outro arquivo, por exemplo, teste, tá? Então, quando eu crio aqui o arquivo, eu tenho que editar lá também o arquivo de configuração. Então, dentro do meu .htaccess, eu tenho que trocar aqui aonde está a localização do meu arquivo, senão não vai funcionar. E dentro então do meu etc apache sites available, eu vou então cadastrar, né, o meu site que vai ter autenticação. Ó, por exemplo, eu quero agora autenticar o João, então eu vou
colocar os mesmos parâmetros que eu coloquei no site, no caso no padrão aqui. Então eu vou colocar directory, então agora, já que eu digitei aqui, eu quero então sair e salvar, e agora eu vou então tirar lá do 000 default. Eu não quero mais autenticação na página padrão. A página inicial vai ser liberada, mas a João não. Olha o que vai acontecer. Então tirei aqui da padrão. Vamos mover o arquivo .htaccess. Se eu não quero mais ele, eu posso mover ele para dentro de var www.joão. Notem que agora eu não tenho mais ele ali. Se eu entrar dentro do João, ele está dentro do João. Se eu editar aqui, tá aqui, continua o mesmo caminho ainda, tá? Então agora o que eu preciso fazer, então, inicializar o meu Apache Restart. Agora eu vou apertar Enter. Notem que ele já abriu. O que eu vou fazer? Eu vou fechar e abrir de novo o navegador. Notem que ele não está mais me solicitando o usuário para abrir. Se eu tentar o HTML, consegui. E se eu tentar o João agora, ele abriu, né? Por quê? Por que ele abriu? Porque faltou a gente fazer uma alteração aqui, Então, para fazer a autenticação apenas numa das pastas, né? Então eu vou fazer essa configuração aqui, tá? No padrão, tá? E no usuário que eu quiser, na pasta que eu quiser fazer então a autenticação, tá? Eu vou utilizar dessa seguinte maneira. No caso aqui, o João, que seria a minha pasta, tá? Ela vai ficar um pouquinho diferente, Ela vai ficar com options includes, vai ficar com allow override all, né? Ou seja, vai trocar esse parâmetro aqui de alt config para all. E o resto vai manter padrão, tá? Após fazer essa alteração, o processo é restartar o Apache. E agora aqui nós temos a página. Eu coloquei umas mensagens aqui para saber qual era a página que eu estava acessando. Se eu clicar aqui para entrar na home do HTML, ele vai entrar. E se eu clicar agora aqui para entrar na home do João, ele vai me solicitar senha. Então essa é uma maneira simples de fazer através do arquivo .htaccess, né? Fazer a configuração para solicitar senha, e através então do comando htparswd eu vou gerar esta senha, tá? Então pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, então eu demonstrei para vocês como fazer uma configuração sobre o Apache. Eu mostrei como configurar um pouco mais de segurança para o sistema, né, que vai ser hospedado no servidor, com o intuito de dar uma pequena proteção no sistema, né, ou no site que vai ser instalado no servidor. Não que isso seja o ponto básico, né, de segurança. Isso é só uma introdução. Isso não é um módulo complexo de segurança. É apenas uma restrição de acesso, né? Então, se o site lá tiver problemas de SQL, ele vai ser suscetível então ao SQL injection ou algo do gênero, né? Porque a gente já só está protegendo o nosso servidor com um usuário e uma senha que é cadastrada no próprio servidor, né? Então o ideal seria instalar alguns módulos de segurança, o qual eu tenho ideia de fazer mais vídeos inclusive sobre isso, mas para não ficar muito extenso o conteúdo sobre o servidor web, eu vou finalizar ele por aqui, e assim que tiver mais alguma inovação, alguma atualização aí, ou até mesmo se o pessoal solicitar lá pelos comentários lá, faz aí o vídeo sobre módulos de segurança para o Apache, então faço essa demanda para mostrar para vocês como é que se instala os módulos de segurança do Apache. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal se gostou aí do nosso material. Então, gente,
para o vídeo não ficar muito extenso, então eu vou ficando por aqui. Vejo vocês então no próximo vídeo e valeu!